Olá a todos, episódio 56 do CBcast aqui de Unai. Hoje meu entrevistado Fernando, psicólogo, Fernando Souza Ferreira. Ele é mestre em psicologia clínica e também especialista em psicologia em saúde pelo Conselho Regional de Psicologia da 4ª Região, especialista em saúde mental. Ele atua como psicólogo clínico na saúde pública e também como professor do curso de psicologia. Seja muito bem-vindo, Fernando. Muito obrigado. O tema hoje que nós vamos falar é sobre o burnout, que é o lema Além do Cansaço, Entendendo o Burnout, com o professor Fernando. E a primeira pergunta, na verdade são duas perguntas dentro de uma só, Fernando. Muito se fala em estar cansado no trabalho, em alguma atividade. Qual que é a linha tênue, pequena, que separa um estresse comum, normal, do fenômeno da síndrome do burnout? E por que o burnout é uma síndrome e não um transtorno ou uma doença? São duas perguntas dentro de uma só. Obrigado, Fernando. Tá, então vamos começar. A diferença do cansaço para o burnout é porque o cansaço é uma situação que a gente, após um dia, de muito trabalho, de muito exercício, a gente consegue chegar em casa e descansar. Ou se a gente acumular cansaço durante uma semana inteira, final de semana a gente descansa, nas férias a gente descansa. O burnout é uma situação um pouco diferente porque ela não é um mero cansaço, ela é um esgotamento, ela é caracterizada por um esgotamento físico e mental. Então, descansar o corpo físico apenas não resolve, não passa, E então precisa até de outras intervenções, ou de outros comportamentos, além do mero descanso do final de semana, Porque o burnout é uma situação de exaustão. E ela é uma síndrome porque ela reúne diferentes sinais e sintomas, que podem aparecer inclusive em outros, alguns transtornos mentais e algumas outras situações, mas ela é também caracterizada como uma doença pela CID, Ela foi CID-11, pela CID na CID-11 como doença, mas ela não é um transtorno, Não é um transtorno mental, ela tem caracterizada como uma doença, mas uma doença ocupacional, que também é uma característica específica do burnout, Ela tem especificidade que esse quadro que vai manifestar dentro ou a partir, ou decorrente de uma situação de trabalho corporativo. Ok. Essa expressão burnout já foi cunhada ali a partir da década de 70, 80 e foi aqui internacionalizada, trouxe um estrangeirismo para nós, nós consolidamos com esse nome, mas não querendo substituir uma consulta clínica, obviamente, o objetivo nosso é trazer informação geral, porque cada situação é bem diferenciada, a pessoa precisa de buscar, estudar o seu próprio caso. Mas, Fernando, qual que é o passo a passo para identificar que uma pessoa está com a síndrome do burnout? Então, o burnout, como ela caracteriza como uma síndrome, ela vai aparecer com diferentes sinais e sintomas. E, inicialmente, ela aparece assim, de uma forma muito silenciosa, como um lapso de memória, uma irritabilidade, uma agressividade, que pode ser dentro do trabalho, mas também em casa, Às vezes o funcionário, o trabalhador, o servidor, no ambiente do trabalho ele não pode externalizar aquela agressividade, em decorrência de um ambiente que ele está inserido, por exemplo, E em casa ele pode manifestar isso, Então esses sinais, são esses sinais bastante variados, mas em um determinado momento o que acontece é que ele vai ficar muito ligado à questão do trabalho. Então a pessoa começa a ter resistência para ir ao trabalho, ela começa a ter dificuldade para dormir porque ela está pensando no ambiente do trabalho, ela sonha com o ambiente do trabalho e não são sonhos ou pensamentos muito positivos, digamos assim. E a questão do trabalho passa a ser central, E essa dificuldade que ela tem em desligar, Então, um dos sintomas que vão aparecer são esses também. Maravilha. Existe um perfil de profissional que é mais propenso ao burnout? Ou vivemos numa cultura que todos se adoecem e tem essa tendência por igual? Essa é uma boa pergunta também, porque assim, se a gente já tem inclusive categorizado algumas profissões que são mais propícias ao burnout, ligadas à saúde, educação, segurança pública. Perfeito. Na saúde,
o pessoal da enfermagem, seja técnico ou enfermeiro, né? São as profissões que mais apresentam burnout, professores também. Isso inclusive está em várias obras de psicologia que eles organizam por profissões, né, eles colocam compêndios falando justamente dessas profissões, a área da saúde, policiais, segurança pública, né, a situação da educação também. Mas ao mesmo tempo, ela pode, né, o burnout pode aparecer em qualquer profissão, né, porque o que está em questão é a relação daquele indivíduo, né, o sujeito com o seu trabalho. Maravilha. Por que essa expressão estrangeira, burnout? Você pode explicar a origem dela para a gente entender de onde que ela apareceu, né, aqui para nós, de onde ela surgiu? Ela é bem legal, né? Então a gente teve um psicólogo e psicanalista que é alemão, mas trabalhou nos Estados Unidos. Radicado nos Estados Unidos. Isso, Freudenberger, né? Que ele trabalhava com o público de álcool e drogas. Né? Ele começou a trabalhar com essa população, mas de repente ele começou a observar alguns quadros, né? Alguns comportamentos. E comportamentos também, mas inclusive nele próprio, né? Que depois, né, tomou esse nome do burnout, né? E esse nome foi emprestado desse grupo que fazia uso de drogas, porque o pessoal dizia, né, que estava com o cérebro queimando, né? Dizia de um excesso, né? O burnout diz um pouco nisso, né? Como se o motor, o que faz o carro funcionar, superaquecesse, então dá pane, né? Interessante também a pesquisa que a Maslow fez, né, é contemporânea desse judeu que foi radicado nos Estados Unidos na década de 70. Né? Ele trouxe os trabalhos, né, identificando, justamente ela foi fazer uma pesquisa sobre comportamentos de empregados normal dentro das empresas, das firmas, né, das indústrias, e ela constatou que esses empregados, esses colaboradores em geral, tinha gestores também, não era só subordinados, eles tinham sempre algo a mais para dizer no final das entrevistas e sempre vinha com algum tipo de queixa sobre o esgotamento. E ela começou a perceber isso, né? E ela pegou emprestado, acho, do judeu, né, essa expressão burnout, e acabou pegando, né, e transformou isso em algo padrão. Só que isso vem de antes, né, já tinha se identificado no 1800 e pouquinho, lá já tinha a identificação que esse esgotamento causava algum problema, né, de síndrome e exageros, né, na pessoa. Nós, com essa atual condição tecnológica, nós não desgrudamos do celular para nada. Fernando, o que você pode dizer? Houve um incremento, ficamos mais vulneráveis a ter um burnout, um esgotamento em razão das tecnologias que às vezes não nos permite, né, sair do trabalho? Sim, com certeza. A gente pôde observar o quanto a tecnologia foi importante, né, inclusive para a gente para encurtar, né, as relações. Não tão longe assim, a gente teve a pandemia, a gente viu que como celulares, né, assim, foram importantes até na parte educacional, teleconsultas e tudo mais, então podia aproximar um pouco as pessoas. O problema é quando as tecnologias elas são utilizadas sem um certo limite, né? Então a pessoa sai do trabalho, mas ela não desliga o celular. Exato. Né? E fica mandando mensagem de WhatsApp ou e-mails, né? Ela fica ligada... É a importância da desconexão. Né? Da desconexão, né? Precisa ter esse limite, assim, né? Exato. Então, final de semana, feriado, a pessoa está respondendo mensagens de fora do horário, né? Então, essa invade a vida privada da pessoa e a vida da pessoa passa a meio que quase que funcionar quase que exclusivamente em torno do trabalho, né? Como é que a gente pode identificar e saber diferenciar o burnout de uma ansiedade momentânea ou ansiedade mesmo dentro do campo da psicologia? Certo. Olha, a ansiedade, ela pode ser uma ansiedade generalizada, né? Ela é uma ansiedade que ela vai apresentar alguns quadros, né? Alguns sintomas, né? Como taquicardia, sudorese, palpitação. Por ser generalizada, ela não vai escolher locais, né? Então ela vai manifestar sem um objeto, né? Muito específico, né?
No caso do burnout, ele tem essa exclusividade de ser relativa ao ambiente corporativo e do trabalho. Né? Embora Tanto é que essas expressões burnout de amizade, burnout de tecnologia, não cola. Burnout é para essa finalidade. Do trabalho. É específico do trabalho. Porque mesmo no trabalho a pessoa pode apresentar alteração de humor. Sim. Né? Pode ficar desanimada, anedonia, né? Perda de prazer. Isso. Ficar mais apático, a pessoa pode ficar ansiosa, né? Pode ficar mais irritadiça, chorosa, né? Ter lapsos de memória, né? Então, assim, os sintomas, né, que também podem parecer tanto em um quanto em outro, mas outros transtornos também, né? No caso do burnout, ele é muito específico à condição do trabalho. Perfeito. Porque ele aparece em decorrência da relação com o trabalho. E o que é interessante, Fernando, eu estava verificando em alguns textos, né, inclusive da estudiosa que trouxe o burnout em patamares um pouco mais aprofundados, né? Eu sempre esqueço o nome dela, mas... Maslach. E ela traz para nós, Maslach traz alguns estudos e que ela foi percebendo e constatando durante o tempo, de que as causas não são relacionadas estritamente à carga horária, mas muitas vezes o que eles chamam de falta de match, ou pegada, ou alinhamento, né, do empregado, colaborador, com os objetivos da empresa. Como que a estrutura empresarial pode prevenir esse tipo de ambiente, deixar tudo conectado assim, no planejamento estratégico? Aí eu já vou citar também aquilo que nós até conversamos no CBcast Nota de Rodapé, falando do gestor eficaz, que é justamente os ensinamentos do Peter Drucker, para você manter a conexão, a liga entre o planejamento da empresa, corporação ou estado ou instituição com as atividades dos colaboradores. E de que modo essa desconexão pode gerar burnout? Exatamente. Esse é um dos pontos-chave assim, do burnout, né? Assim como tivemos o Freudenberg, né, a Maslach, que a gente teve um pesquisador muito importante, na década de 70 também, né, que é o Christophe Dejoux, que tem um livro A Loucura do Trabalho. Assim, ele é um clássico, né, que a gente estuda, inclusive, dentro da psicologia, da psicodinâmica do trabalho, que o ponto que ele ressalta é exatamente esse, né? É claro que o ambiente estressor, tóxico, onde você tem uma carga de trabalho muito grande, isso vai gerar, né, ou pode gerar no indivíduo, né, um mal-estar. Mas isso não é o mais importante, ou não é só isso que vai provocar o burnout, né? Certo. O burnout está muito... Ele é multifatorial, Ele é multifatorial. Dificilmente vai ter uma única causa. Uma única causa. E a gente percebe isso em algumas profissões, assim, que os profissionais trabalham em carga de estresse, trabalham em ambientes assim, muito pesados, né? Muitas horas por dia. A gente tem profissões que tem pessoas que trabalham... A gente até conversou sobre a questão dos chineses, né? Como eles são direcionados, né, pelo Estado, na função que eles exercem, dentro do capitalismo estatal que eles chamam ali, com aquela finalidade específica. Então todo mundo fica motivado e acabam trabalhando 13, 14 horas sem ter, assim, pelo menos o que se tem em pesquisas é que ele quase não tem burnout ligado à carga horária, né? E sim, outros fatores podem acontecer, mas normalmente são fortes nesse ponto, né? Ou seja, sabe que a entidade está, né, prevendo e eles se alinham em relação a isso. Na cultura chinesa é um pouco diferente da cultura ocidental também nesse sentido, né? O chinês entende que ele é uma engrenagem dentro de um sistema e isso dá sentido para ele. Então ele consegue lidar melhor com essa carga excessiva de trabalho, com a relação que ele tem no trabalho, né? Embora os chineses também manifestem alguns sintomas muito semelhantes com burnout também, mas muito ligado também a essa parte somática, né? Ou seja, para as empresas, o que às vezes importa é o seguinte, porque toda empresa tem a sua carga horária, já definida no planejamento, no contrato de trabalho. E o que vai mudar é o seguinte, esse alinhamento que precisa estar muito, muito bem definido e praticado. Exatamente. Por isso é o papel do gestor observar isso para saber, será que o meu colaborador está alinhado? Quer dizer, é uma forma de prevenção ao burnout. Sim, o gestor não como aquele chefe, né, mas como líder, inclusive, de identificar as potencialidades de cada indivíduo. E saber, né, Fernando, que muitas vezes você tem uma determinada momento que você vai produzir muito.
Mas tem outros também que você, tanto é que nós temos férias, tem as férias, tem que descansar um pouco, mas tem períodos que você vai naturalmente produzir um pouquinho menos, né? Porque essa dinâmica é necessária, né? Porque se você fica total no limite máximo a todo momento, isso vai gerar esse esgotamento. E as 3 fases que o burnout vai identificar, né? Primeira fase, exaustão física. Segunda fase, vamos lá. A segunda fase, que é a dissociação, ou então o cinismo, né? Exatamente. Que é o quê? Que nada mais é do que o funcionário, ele acaba tendo algum afastamento daquilo, porque ele investe muito, né? E tem o questionário da Maslow aqui que eu achei interessante, para entender mesmo o que é essa despersonalização, né, ou afastamento, é justamente você tratar o seu colega como objeto. Sim, ele desliga. Você se desliga totalmente, eu acho que Exatamente. Você consegue identificar essa segunda etapa. Sim, e a terceira? E a terceira é a perda da motivação, a não realização profissional. Tudo que você pergunta relacionado ao trabalho, tanto é que isso faz parte do questionário, né, na terceira fase, você vai responder internamente que tudo está negativo. Sim. E aí a gente tem um mecanismo de defesa, ou a gente tem uma resposta desse profissional, que assim, ele tá, curiosamente, né, o burnout, ele acomete os bons funcionários, né? Sim. Não são os maus funcionários, porque eles que investem a libido, investem em desejo. Então, se eles estão numa estrutura em que isso também não é valorizado, né, ele vai todo motivado, né, prepara, ele não tem resposta daquilo que ele investe, né, aquele ambiente, né, ele não tem aquele pertencimento, né, aquela sensação de pertencimento, né, não é valorizado, né, então isso provoca nele uma sensação de que assim, o que eu estou fazendo está em vão, então para o que eu estou fazendo, né, está sendo em vão. Então ele acaba, a dissociação vem nesse sentido, ele acaba deixando de investir e vai ficando frio, né? Vai agindo de forma automática, mas isso também tem um preço, né? Que é o burnout. Né? Uma vez diagnosticado o burnout, a única saída seria afastamento do trabalho? Tem um leque aí de opções terapêuticas para enfrentar essa síndrome? Em alguns casos vai ser necessário o afastamento, né? Em casos mais crônicos, assim. Muitas vezes vão começar com pequenos afastamentos, né? Às vezes 1 mês, 1 semana, né? Mas o próprio sujeito acaba distanciando do trabalho no dia a dia, né? Mas pensando assim num tratamento mesmo, assim, às vezes é necessário, né? O uso de algumas medicações, quando a pessoa... e aí é preciso um atendimento médico. Psicoterapia, né? Que ajuda muito. Mas... também do ponto de vista do indivíduo, né? Assim, entender o que está em questão ali, ele entender o que está se passando por ele, né? Se aquilo está ligado à questão de trabalho, né? O que está sendo demandado dele, que tipo de resposta que ele tem, né? Então, o afastamento muitas vezes vai ser importante, sim. Muito bem. Como é que a psicoterapia, então, pode auxiliar especificamente essa reconstrução da identidade de um colaborador para que ele não seja demitido, ou o chefe venha e diga para ele, o chefe, o líder, o gestor, diga para ele, olha, vou te dar outra oportunidade, mas em outro emprego. Antes disso acontecer, como que a psicoterapia pode ajudá-lo a reencontrar esse alinhamento com a corporação e seu ressignificado dentro dessa corporação? Isso. Então, primeiro, né, a ajudá-lo a compreender o que está acontecendo, né, que é o burnout, né, entender o que ele está passando é o burnout, sim. O que é o burnout, né, as consequências que isso pode ter para ele, ajudá-lo a criar recursos, né, que vão ser muito singulares, cada um vai ter uma resposta, né, e auxiliá-lo no enfrentamento dessa condição, né, e muitas vezes embora não seja tão romântico, digamos assim, ou tão esperado, né? Muitas vezes a ter que assumir, né, que às vezes naquele local de trabalho já deu, sim. Né, e que ele precisa assumir alguns outros riscos, né? Porque aquilo está cobrando um preço muito alto, né? Que é o preço da saúde dele, né? Então, sempre que possível, auxiliá-lo, né, a fazer pequenas invenções no dia a dia, né, para poder lidar, né, entender o que está acontecendo, né, se ainda tem desejo por aquele local de trabalho, como é que estão as relações, o que tem de contribuição dele naquele adoecimento, né, o que tem naquela relação que está demandando dele mais do que ele pode oferecer, né, e
auxiliado nessa resposta que muitas vezes, né, pode ser dura também. A última pergunta, Fernando, já agradecendo a sua participação nesse tema interessantíssimo que é o burnout. É muito importante que as pessoas tenham informação, até para evitar o preconceito. O preconceito, o que ele é? É a falta de informação, né? E aquele velho antigo efeito Dunning-Kruger, que significa aquelas pessoas que têm menos informação, julgam e acreditam estar corretas cada vez mais. Aquele que mais estuda, mais procura, ele tem mais dúvidas, cada vez mais com dúvidas, né? Como identificar isso, então, e passar uma mensagem aí para a pessoa que ama o que faz, mas sente que o trabalho está roubando a sua saúde. Sim. Quando a gente fala em burnout novamente, né, assim, é importante lembrar que geralmente o burnout acomete aquelas pessoas que investem muito no trabalho. Sim. As pessoas que amam o seu trabalho, né? Perfeito. Então, assim, dizer para essas pessoas, primeiro, reconhecer, né, que elas estão passando por um momento difícil, né? Que elas não precisam passar por isso sozinhas, que elas podem procurar auxílios, né, de várias formas, inclusive no próprio ambiente de trabalho, né, com amigos, né, e reconectar consigo mesmo e com o seu desejo, sabe? Porque às vezes é necessário tomar uma atitude, uma decisão difícil também. Né? Isso. Mas dentro do trabalho muitas vezes é possível negociar algumas... O primeiro passo é a pessoa explicitar isso, identificar e chegar para o seu gestor, para a pessoa hierarquicamente superior e avisar, falar, olha, está acontecendo isso. Posicionar, deixar os limites muito claros. Né? Posicionar, deixar os limites muito claros. Após meu horário de trabalho eu não atendo mais... Exato, e explicar o porquê, e às vezes assim, claro que a gente não quer trazer coisas pessoais para dentro do trabalho, mas tem situações que não há como, e o gestor ele tem que compreender, a equipe tem que compreender isso, né? Então acabar se adaptando ali, volta naquela questão, né? Algum tempo pode ser que a pessoa não vai ter aquela produtividade ou qualidade, mas com o diálogo, a gestão, a liderança, acaba-se que busca, né, reverter esse quadro, né? Fazendo um cálculo aí anual de produtividade, uma coisa mais humana, né, da situação. E entender que o burnout não é culpa só daquele indivíduo, né? Muito pelo contrário, é culpa de toda uma estrutura, né? Que a empresa também, ela tem que dar ouvido ao seu funcionário. E precisa identificar, né? Precisa identificar. Exatamente. Então é importante que ele dê esse retorno, né? Assim, a carga está grande, ou o ambiente está assim, né? E é preciso do gestor também dar ouvido, né? Para que ele não perca a motivação. Ele tem que saber entender, tem escutativa, né? Escutativa. E o que é interessante hoje em dia, Fernando, porque o tema acaba sendo um pouco polêmico, até entrando num campo de polêmica, porque hoje existe uma pressão muito grande pela redução da carga horária. Essa é a realidade. Existe aí uma discussão sobre redução da carga, 6x1, trazer uma carga aí diferenciada, e cada vez isso vai ficando mais, vamos dizer assim, mais forçado, assim, para reduzir carga horária, efeitos aí do século XXI, a mudança cultural, enfim, tudo. Como lidar com esses ambientes, né, de você se esforçar para estudar cada vez mais síndromes ali que realmente afetam a saúde de um colaborador, com essa pressão por manter ou reduzir a carga horária. Esse é um grande dilema, eu acho que esse tema o problema é que diminui a carga horária, mas não diminui o trabalho, né? Sim, você tem que... às vezes perde até mais produtividade. Teve estudo na Suécia agora que reduziram a carga horária, mas a pessoa passou a produzir muito mais. Exato. Claro que depende do perfil, depende do tipo de serviço, depende de toda... Quer dizer, não pode ser um padrão, né, para todos, tem que se identificar naquela corporação, naquela instituição, naquele local de trabalho. E a gente entender a nossa cultura, assim, como que ela funciona, assim, né? E muitas vezes como que funciona, como que isso é demandado da gente, né? Exato. Os discursos que chegam até a gente é esse, assim, né? Trabalhe enquanto eles dormem. Exato. Descanse, como é que é? Exatamente isso. Estude enquanto eles descansam, seja proativo, seja antes, saia depois, você é empresário de si mesmo, né? É claro que a gente precisa trabalhar, né? Mas a gente tem que entender
que essas questões, a posição do sujeito em relação ao seu desejo, a posição no trabalho, Sim. a gente também tem que entender como que funciona isso, o desejo dele, né? Assim, porque... E o que é interessante é o seguinte, porque aumentou, em geral, tenho visto que aumentou o número de pessoas ansiosas e até com burnout ou depressão, justamente porque às vezes ela não se posiciona enquanto empregado, seletista, e ela quer pejotizar, abrir a sua empresa e tudo. Só que aí a pressão acaba sendo até maior, porque é uma coisa que vai depender do resultado dela, né? E às vezes o resultado não vem, então ela fica mais ansiosa, mais preocupada, e acaba trabalhando até mais. Né? A gente teve aumento no Então, você não pode dizer que a solução seria sair da CLT e ir para uma pessoa jurídica, né? Nem sempre é uma solução fácil. Né? A gente tem que pensar o que do trabalho, né, está demandando daquele sujeito, né? A relação do sujeito com o trabalho, com o seu desejo, né? E essas estruturas, como é que tem sido, como é que elas têm sido como é que elas têm se organizado. Perfeito. Né? É muito comum assim a gente ver os indivíduos se sentirem culpados, sabe? Sim. Vou sair, não dou conta mais, assim, entender que o problema é como se fosse individual, né? E não é, a gente tem que entender que é uma questão estrutural, né? Exatamente. E a responsabilidade, claro que a gente tem a responsabilidade do indivíduo, mas também da empresa. E a empresa tem responsabilidade também por não deixar, às vezes, um bom funcionário experiente ir para outro local, ou esse funcionário mesmo se arrepender de ter saído daquela empresa, né? Então, quer dizer, muitas vezes o papel é ficar ali mesmo, né? E reestruturar, porque todo lugar vai ter algum tipo de problema. E o burnout é um deles, né? É um deles, E aí é muito importante, assim, que a empresa tenha essa posição de ouvir o funcionário, sabe? Perfeito. O ambiente, né? Assim, entender como é que é a cultura daquele local. Claro que tem que produzir, né? Mas a que custos também, né? Assim, porque às vezes se a gente pensar só no produto final, não vai sair, né? Perfeito. E vai adoecer as pessoas. Vai adoecer e não dá conta de fazer nenhum mínimo. Maravilha. Fernando Souza Ferreira, a conversa foi muito boa, até passamos um pouquinho de tempo aqui. Nós vamos voltar para tratar de outros temas importantes dentro da psicologia. Obrigado pela sua participação aqui no CBcast. De muita valia aqui as informações sobre burnout e com certeza você é convidado novamente para estar conosco aqui para falar de outros temas de impacto e relevância. Obrigado. Eu que agradeço o convite e até a próxima. Até a próxima, pessoal.